Me diz uma coisa, seja honesto comigo agora nesse exato momento. Tu está confortável com a situação que tu está vivendo hoje? Tu está bem com a situação, com o contexto que tu está hoje? Tu está bem com a angústia que te consome? Tu está bem com tudo isso? Não? Então bora conversar sobre isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, reflexões de vida. Eu quero conversar contigo sobre um aspecto muito importante da nossa vida e que a gente normalmente não olha muito para isso e que quando a gente não olha, a gente começa a deixar de viver para nós mesmos e nós começamos a viver com uma angústia dentro de nós, com uma angústia, com uma ansiedade, com um estresse. E qual aspecto da vida é esse? Bom, são os nossos valores. Valores de vida. Esse é um aspecto muito importante da vida, mas que não é abordado, que não é ensinado pra gente. Nós não aprendemos na escola como definir um valor de vida. Eu vejo que a gente deveria ser ensinados a como criar um valor de vida, a como definir um valor de vida. Nós somos ensinados a escolher uma profissão, mas não adianta nada a gente escolher uma profissão sem entender o nosso valor de vida. E quando a gente chega na vida adulta e a gente não sabe quais são os nossos valores de vida, bom, tu acaba se submetendo a ambientes que são prejudiciais para tua saúde, tu acaba entrando em relacionamentos que são prejudiciais para ti e tu acaba vivendo para os outros, pois tu nunca vai saber o que é importante para ti. Por isso, tu tem que entender quais são os teus valores de vida e tu tem que ser fiel aos teus valores de vida. Seja fiel aos teus valores de vida. Eu aprendi com o tempo, aprendi com a vida, com os tapas na cara, com as caídas mesmo e com as dores, que eu preciso ter um valor de vida definido. Valor de vida aqui é um significado, é um sentido. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um valor de vida que é tranquilidade. Eu gosto de ambientes tranquilos, eu gosto de ambientes calmos, eu não gosto muito de festas, é um valor meu. É um valor meu. E eu entendi esse valor com o tempo. Eu entendi me sujeitando a ambientes que eram prejudiciais para mim. E enquanto eu não entendia qual era o meu valor de vida, nesse exemplo em específico, eu estava sempre indo em festas devido às outras pessoas, eu sempre me comparava às outras pessoas que estavam nesses ambientes e eu sempre buscava estar inserido nesses ambientes, mesmo que me fizesse mal, mesmo que fosse prejudicial para a minha saúde. Então, quando tu não sabe quais são os teus valores de vida, ou tu até pode saber, mas se tu não é fiel aos teus valores de vida, tu acaba se submetendo, primeiro, a ambientes que são prejudiciais para ti. Segundo, a relações que vão te levar para um caminho que não é saudável para ti, que tu não gosta, que não te faz bem. E terceiro, tu vai viver com uma angústia, com um estresse que vai ser difícil ser retirado enquanto tu não entender os teus valores de vida e quando tu não ser fiel aos teus valores de vida. Então, basicamente, tu precisa ser fiel aos teus valores de vida. Tu precisa entender o que é importante para ti. E tu precisa entender o que também não é importante para ti. Pois assim tu coloca limites nos teus ambientes, tu coloca limites nas tuas relações. Se tu tem um valor de vida, vamos dizer assim, quero ter filhos, esse é um valor de vida, então, nos teus relacionamentos, tu precisa entender se o valor de vida da outra pessoa também é ter filhos.
Se a outra pessoa não tem esse valor de vida, bom, não adianta tu continuar numa relação, pois esse é um valor importante. E quando tu fica numa relação em que valores de vida são muito distantes, é difícil tu manter uma relação. Só que o problema é que as pessoas acabam não falando dos seus valores de vida no início da relação. E chegam depois de 10 anos e colocam os seus valores de vida. E daí descobrem que a outra pessoa não tem o mesmo valor de vida. E daí o relacionamento de 10 anos acaba. Eu já vi isso acontecer na minha família. Eu já vi isso acontecer com pessoas próximas, porque não tiveram a capacidade de colocar os seus valores de vida desde o início. Ser fiel aos teus valores não é apenas algo importante para ti, mas também vai ser importante para as tuas relações, vai ser importante para outra pessoa, ela vai entender o que tu não gosta, o que tu gosta, se vocês combinam ou não combinam. Ser fiel aos teus valores é tu ser fiel a ti mesmo. É tu reconhecer os teus desejos e não retirar os teus desejos em prol do outro. Ser fiel a ti mesmo é primeiro tu se olhar, é primeiro tu se cuidar, em vez de querer cuidar o outro primeiramente. Ser fiel a ti mesmo, ser fiel aos teus valores, é sobre tu definir as tuas prioridades na tua vida. As tuas prioridades na tua vida. É sobre tu entender em quais ambientes tu quer estar. Quais os hábitos que tu vai ter na tua vida, quais atividades diárias que tu vai ter na tua vida, qual que vai ser o trabalho que tu vai querer ter no futuro. Os teus valores de vida, eles são basicamente como uma direção para a tua vida. E se tu não é fiel a eles, qualquer direção serve. E se qualquer direção serve, bom, tu não vai alcançar nenhum objetivo que tu tem na vida. E se tu não é fiel aos teus valores, tu também não consegue definir objetivos para ti mesmo. Tu sempre vai definir algo, tu sempre vai querer algo a partir do outro. Quando tu não é fiel a ti mesmo, tu não vive para ti. E se tu não vive para ti, tu perde o teu tempo, tu perde a tua vida. Entende? Vê como que tudo isso aqui é profundo. E eu quero agora te fazer uma pergunta. Uma pergunta aqui. Seja honesto comigo. Tu acha que está sendo saudável tu viver do jeito que tu está vivendo? Honestamente, me fala, tu acha que está saudável? Tu acha que está sendo bom sempre tentar ser o melhor para o outro e não pensar em si mesmo? Diz pra mim. Seja honesto aqui. É uma conversa entre eu e tu. Está sendo bom? É o que tu realmente quer? O teu relacionamento de hoje, se tu tem um relacionamento, ele realmente está sendo saudável pra ti? Ele realmente está sendo bom pra ti? As tuas amizades, elas realmente te agregam? Pensa em tudo isso. Reflete sobre tudo isso. Reflete sobre todos esses pontos que eu acabei de te perguntar, pois eles são fundamentais para tu entender se tu está sendo fiel aos teus valores ou não. E aqui a gente precisa separar uma coisa muito bem. Eu não estou sendo fiel aos meus valores, pois eu me preocupo muito com o outro ou porque eu simplesmente não sei quais são os meus valores de vida. Tem duas diferenças. Se o teu caso for o primeiro, de
Eu me perdi agora qual que foi a ordem. Nossa, a cabeça viajou aqui. Mas o primeiro caso. Vamos pensar que o primeiro Vamos pensar que o primeiro caso é o de tu. Tá, peguei aqui. O primeiro caso é de tu saber os teus valores e de não seguir eles, pois tu acaba vivendo muito para os outros. Nesse caso em específico, tu precisa se afastar dos teus ambientes que são prejudiciais para ti. Tu precisa refletir sobre a tua vida em um geral, tu precisa fazer esse exercício que eu te falei, mas tu precisa se afastar desses ambientes. É a única forma de tu começar a ter mais clareza dos teus valores. Tu precisa se afastar, tu precisa ter um momento de reflexão interna tua mesmo. Tu precisa se afastar das redes sociais, pois elas te influenciam e te alienam de um certo modo. Tu precisa começar a ter hábitos mais offline, tu precisa ter hábitos que te conectam mais contigo mesmo. Tu precisa começar a ter uma vida que seja mais voltada para ti. Se tu sabe os teus valores, tu precisa fazer essa modificação, se afastar daquele ambiente para se conectar mais com os teus valores de vida. Esse é o primeiro caso, é o caso de tu saber os teus valores de vida, mas não estar vivendo para eles. Tu não está vivendo para os teus valores, pois tu está se preocupando muito com os outros. E tu está tentando agradar as outras pessoas. Agora, o segundo caso é de tu realmente não saber os teus valores de vida. Como que tu vai definir esses valores de vida? Bom, eu já fiz alguns vídeos sobre como que tu pode fazer essa definição. Eu vou deixar pelo menos um vídeo relacionado a isso para tu assistir, mas basicamente tu vai fazer algumas perguntas, como o que é importante para ti? O que tu deseja conquistar na vida? Como que tu se imagina daqui a 5, 10 anos? O que tu gosta de fazer? Tu se sente bem quando está nos teus ambientes? Quais são os teus ambientes? Tu está feliz com eles? Tu se relaciona? Tu se sente bem no teu relacionamento? Já aconteceu algum momento de tu ter uma discussão com a pessoa e se sentir mal devido a alguma opinião que aquela pessoa teve? Como que é a tua vida? Tu precisa primeiramente fazer essas perguntas para tu começar a se autoconhecer, pois entender quais são os teus valores de vida é um processo interno, é um processo de autoconhecimento. Então a gente tem alguns passos a serem tomados. Se tu sabe os teus valores de vida, mas não segue eles, pois está muito tempo, tu está perdendo o teu tempo vivendo para os outros, tu precisa se afastar desses ambientes e começar a se conectar mais contigo mesmo a partir de determinados hábitos que podem te ajudar a isso. Já se é o segundo caso de tu realmente não saber quais são os teus valores de vida, bom, tu vai ter que começar a passar por um processo interno e começar a se perguntar mais sobre si mesmo. Às vezes tu só não definiu os teus valores de vida, ainda não entendeu os teus valores de vida, pois tu nunca separou um momento para se perguntar. Ou tu foi ensinado a não se olhar. Às vezes, tu foi ensinado desde criança que tu não poderia se olhar, que tu deveria ser uma pessoa forte e que tu deveria apenas proteger as outras pessoas, apenas cuidar das outras pessoas. Mas eu quero dizer, a partir desse vídeo, que tá tudo bem tu olhar pra ti. Tá tudo bem tu olhar pra ti, tá tudo bem tu cuidar de ti. E é necessário. É necessário que tu olhe pra ti. É necessário que tu entenda, descubra quais são os teus valores de vida e tu seja fiel a eles. Pois se tu não for fiel aos teus valores, tu sempre vai viver para os outros, tu sempre vai se comparar com os outros e tu vai viver numa angústia de não poder viver para si. Entende? Se tu não vive para si mesmo,
tu acaba perdendo o tempo da tua vida. Pois uma vida que não é vivida para si, muitas vezes não vale a pena de ser vivida. Então, tu precisa começar a usar o teu tempo e começar a viver para ti, para que a tua vida realmente valha a pena. Pois eu te pergunto, vale a pena tu tentar agradar os outros e mesmo assim se frustrar por não conseguir agradar os outros? Vale a pena? Seja honesto comigo. A minha visão é que não vale a pena. E que também a gente não vai conseguir agradar o mundo, as pessoas, a gente não vai conseguir. A única pessoa que tu tem que agradar é tu mesma. Só que tu tá negando esse olhar em relação a ti mesmo. E tu precisa começar a se olhar antes que seja tarde. Tu precisa começar a se olhar para ser fiel aos teus valores, para entender o que te faz bem, o que te faz mal, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu quer, o que tu não quer. O que é permitido, o que não é permitido. Tu precisa ter essa definição na tua vida. Pois, se tu não tiver, como eu já falei nesse vídeo, qualquer caminho é válido. Os teus valores vão te guiar. A partir dos teus valores de vida, tu vai poder definir objetivos, metas. A partir dessas metas, tu pode começar a definir ações, uma rotina, uma organização diária é construída a partir desses valores de vida. Ou seja, se tu quer ser mais organizado na tua vida, tu tem que ser fiel aos teus valores, entende? Tudo está relacionado a um valor de vida. Quando, claro, a gente vive para nós mesmos, quando a gente deseja viver para nós mesmos, tudo acaba se relacionando aos nossos valores de vida. E tu precisa ser mais fiel aos teus valores de vida, pois a vida começa a ficar melhor a partir desse olhar para si mesmo, a partir desse laço, dessa relação tua consigo mesma. Tu precisa começar a ser fiel a ti mesmo em vez de ser fiel às outras pessoas. Vamos lá, não quero que tu coloque no extremo também. Não significa que se tu está em um relacionamento tu vai trair alguém, não é isso. Não é sobre esse tipo de fidelidade. Então, toma cuidado aí com o que tu pensa. Não pensa bobagem. Mas tu me entendeu. Tu me entendeu? Tu tem que ser fiel aos teus valores, pois se tu não for, tu dificilmente vai construir a vida que tu deseja. Dificilmente tu vai conseguir se organizar para alcançar o que tu deseja se tu não tiver uma boa fidelidade em relação aos teus valores. Entendeu? Eu espero que tenha feito sentido para ti. E se tu tiver alguma dúvida sobre como que tu pode encontrar o teu sentido de vida, os teus valores, como que tu pode alinhar melhor isso na tua vida, coloca aqui nos comentários a tua dúvida, porque o meu objetivo aqui é te ajudar com isso. Fechou? Espero que depois desse vídeo tu comece o quê? A ser fiel a ti mesmo. Fechou? Combinado? Espero que tu tenha dito sim. Diga sim. Diga sim. Vai ser bom pra ti. Fechou? Fechou. Fechou? Fechou. Até a próxima. E finalizando agora a sexta-feira, uma boa sexta-feira. E já comece a fazer o exercício de entender o que é importante pra ti agora. Agora, nesse exato momento. Uma boa sexta e a gente se vê na próxima. Mergulhe mais.